Como identificar potenciais líderes dentro da sua equipe? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Você já entendeu então que você precisa preparar um líder dentro do seu time. Talvez seja um coordenador, um supervisor, talvez até mesmo um gerente. Talvez você esteja preparando uma pessoa para assumir o seu lugar. Você precisa identificar qual é a pessoa que tem as características, que tem o maior potencial para fazer com que isso dê certo. Então vamos lá, o que um colaborador precisa ter para se tornar um bom candidato a uma posição de liderança? Bom, primeiro de tudo, você precisa avaliar os comportamentos. Isso é o mais importante. Não adianta você olhar para a parte de habilidades técnicas se a pessoa não tiver os comportamentos necessários para se tornar um bom líder. Isso porque mudar e desenvolver novos comportamentos é muito mais difícil do que desenvolver uma nova habilidade. E que comportamentos são esses? Bom, obviamente, e você deve já ter imaginado qual é o primeiro comportamento. Você precisa identificar que a pessoa tem honestidade, que ela tem esse valor como um valor importante para ela. Honestidade significa basicamente que a pessoa não vai mentir para você e nem vai omitir informações ou fatos de você. Então, honestidade é imprescindível. Eu imagino que na sua equipe todas as pessoas sejam honestas, você não tenha dúvida disso. Mas é importante que você tenha isso como um pré-requisito. Passando então para os comportamentos, efetivamente falando, é importante que a pessoa tenha uma mentalidade de evolução. Isso quer dizer que a pessoa tem comprometimento, que tem iniciativa, proatividade, que ela busca sempre melhorar e se desenvolver, que ela demonstra determinação, resiliência e flexibilidade. Essas são características de quem tem uma mentalidade de evolução, e essa mentalidade é importante para que a pessoa se torne um líder e dê resultados e tenha resultados como líder. Já aproveita para curtir esse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Bom, segundo ponto importante em termos de comportamento é verificar se a pessoa é capaz de gerenciar as suas emoções. Ter uma pessoa na liderança que perde o controle, que se desespera, que fica agressivo, provavelmente vai te dar um problema. Em vez de ser uma solução, vai te gerar problema e muito problema. Então é importante que a pessoa que você está considerando tenha essa habilidade de gerenciar as suas emoções. Terceiro ponto importante em termos de comportamento é a habilidade de comunicação. A pessoa sabe se comunicar bem, se comunicar de forma efetiva. Essa é uma característica que você deve observar também num potencial candidato. E por último, e não menos importante, é bom que a pessoa seja produtiva, que ela consiga entregar, gerenciar bem o tempo dela, conseguir ter prioridade, porque afinal de contas, se você vai preparar essa pessoa para ser líder, ela vai ter que entregar ainda mais. Falando então agora das habilidades técnicas, vamos dizer assim, para a pessoa que você está considerando para a posição de liderança, é importante que essa pessoa tenha habilidade de negócio. Exatamente. Então não importa se é só supervisão ou se é uma gerência, é importante que a pessoa já tenha visão estratégica. Ela precisa conhecer gestão, ser capaz de gerenciar, capaz de definir processos, capaz de definir indicadores, metas, capaz de acompanhar os resultados, de estabelecer planos de melhoria. E por fim, essa pessoa precisa ter habilidades de liderança. Para ocupar uma posição de liderança, ela vai precisar liderar pessoas. E as habilidades de liderança são muito importantes. Então, essa pessoa precisa saber engajar o time, selecionar pessoas, identificar talentos, desenvolver as pessoas. Tudo isso são habilidades de liderança que são importantes que essa pessoa tenha ou que seja capaz de desenvolver. Falando nisso, você deve estar se perguntando, Dalton, não tenho ninguém pronto com todas essas características comportamentais, nem todas essas habilidades técnicas na minha área. É possível desenvolver isso? Certamente que sim.
E é claro que é mais fácil desenvolver habilidades técnicas de gestão, de negócio, até mesmo de liderança, do que desenvolver comportamento. Mas mesmo comportamento, se a pessoa não tem todos aqueles comportamentos que eu mencionei aqui, também podem ser desenvolvidos. Para isso, basta que a pessoa tenha os 3 elementos básicos para se desenvolver. Então, dentre as pessoas que você está considerando, é muito importante que você identifique que as pessoas têm esses 3 elementos básicos de desenvolvimento. O primeiro elemento é a vontade. A pessoa tem que querer se desenvolver. Ninguém se desenvolve à força, obrigado. A pessoa precisa querer se desenvolver. O segundo ponto é a pessoa precisa ter acesso à fonte de informação, acesso ao conhecimento. Se ela não tiver acesso ao conhecimento, ela não vai conseguir se desenvolver. O terceiro ponto é que ela tenha determinação, disciplina para aprender e colocar em prática aquilo que aprendeu. De nada adianta a pessoa fazer um monte de curso, aprender um monte de coisa e não colocar nada em prática, seja no seu dia a dia, seja em termos de mudança do seu próprio comportamento. Então a pessoa precisa ter determinação. Esse é o terceiro elemento. Agora, sobre fonte de conhecimento, como ela consegue essa fonte de conhecimento? Bom, existem várias formas. Você pode treinar essa pessoa, pode transmitir para elas o conhecimento, se você tiver tempo para isso, ou a pessoa pode começar a buscar conhecimento. E se a pessoa quiser começar a buscar conhecimento, uma boa forma é, inclusive, se inscrever aqui no canal, porque aqui é uma fonte de conhecimento valiosa para quem é líder ou para quem vai se tornar líder. Inclusive, eu gravei uma aula muito bacana, que aborda 3 tópicos muito interessantes para quem já é líder e para quem quer se desenvolver e se tornar líder. O primeiro tópico é como manter o seu time sempre motivado. O segundo tópico dessa aula é como tomar decisões de forma mais estratégica. E o terceiro tópico é como se tornar um verdadeiro líder no comando. Para assistir essa aula, que é gratuita, basta acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo. Então, se você quer continuar a sua jornada de desenvolvimento, ou se você quer indicar essa aula para uma pessoa que é um potencial líder para ela começar a se desenvolver, basta acessar o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Bom, eu espero que você tenha entendido como identificar potenciais líderes. Escreve aqui embaixo se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário e acompanhe os próximos vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.